Olá, olá pessoal! Bem-vindos ao X da Física! Nesse vídeo nós vamos começar a tratar do assunto de potência e rendimento. Serão alguns vídeos sobre esse assunto, 4 vídeos sobre esse assunto, esse é o primeiro. E mais especificamente nesse vídeo nós vamos falar sobre os conceitos de potência média e potência instantânea. Bem, o que é a potência média associada a uma força ou o que é a potência média de uma força? Então imagina que você tenha um corpo que esteja sob a ação de uma determinada força F, que pode variar ao longo do tempo, e conforme ele está sob a ação dessa força F, ele se movimenta ao longo de uma determinada trajetória. Então, conforme esse corpo se movimenta sob a ação dessa força, essa força realiza trabalho. Então, vamos chamar de tal o trabalho realizado por essa força, e conforme essa força realiza trabalho, ela vai transferir energia para o corpo, vai, por exemplo, fornecer energia para o corpo, ou vai consumir energia desse corpo, ou vai fazer uma forma de energia se converter em outra. Então, vamos dizer que a energia que foi transferida, que foi consumida ou que foi convertida durante a realização do trabalho dessa força, vamos dizer que a essa energia nós vamos nos referir por ΔE, tá? Então, exemplos aqui. Imagina que você pega um corpo que vai estar lá andando num determinado plano e você está empurrando esse corpo com uma força F. Então, ao longo do tempo, a velocidade dele vai aumentando, ele vai andando cada vez mais rápido e essa força vai realizando o trabalho, vai fornecendo, vai transferindo energia para o corpo, ele vai ganhando energia cinética e por isso que ele vai ficar cada vez mais veloz. Ou, por exemplo, imagina que eu tivesse agora um corpo escorregando numa superfície com atrito, então conforme ele se desloca, ele empurra o chão e o chão empurra o corpo para trás, com a força de atrito, como nós já estudamos, a força de atrito cinético, e nós vimos que a força de atrito cinético é uma força dissipativa. Então, conforme o corpo vai se deslocando, ele vai perdendo energia até parar. Então, o trabalho da força de atrito, ele vai consumir a energia cinética do corpo, fazendo com que ela seja dissipada, por isso que a força de atrito cinético era dissipativa. Então, se a gente calcular o trabalho da força de atrito e pegar aquele trabalho em valor absoluto, ele vai ser exatamente a energia que foi dissipada, que foi consumida e que, como nós já vimos, vai ser convertida em energia térmica, em energia acústica ou em energia luminosa. Ou, como último exemplo, imagina que nós tenhamos um corpo, uma pedrinha, que você solta aqui sobre a superfície da Terra e ela vai ser atraída pela Terra pela força da gravidade com o peso. E ela vai caindo. Só como a única força que está... Imagina que não exista atrito do ar, resistência do ar. Então, quando ela vai caindo dessa altura H, nós sabemos que a única força que está realizando o trabalho é uma força conservativa, que é o peso. Portanto, nesse caso, a soma da energia cinética mais energia potencial gravitacional é constante. Então, o que está acontecendo? Conforme a força peso realiza trabalho, ela sim vai fazendo com que o corpo ganhe cada vez mais velocidade. Ele vai andar cada vez mais rápido. V1, V2, a velocidade dele vai aumentando. Só que, por outro lado, a energia potencial gravitacional vai diminuindo, de modo que o trabalho do peso, o trabalho da força conservativa, o que ele está fazendo nesse caso é simplesmente convertendo energia potencial gravitacional em energia cinética. Então, quando uma força conservativa realiza trabalho, ela simplesmente converte uma forma de energia cinética em potencial ou vice-versa. Bem, o fato é, conforme essa força realiza trabalho, e a esse trabalho nós vamos chamar de tal, ou conforme essa força realiza trabalho e tem um fornecimento de energia, uma transferência, um consumo de energia, e nós vamos chamar essa energia de ΔE, o que é a potência média? A potência média nada mais é do que esse trabalho, é a relação
entre esse trabalho que foi realizado ou entre essa energia que foi transferida, consumida ou convertida. Então, é a relação entre esse trabalho ou essa energia, então entre tal e ΔE, e o tempo em que houve aquela realização de trabalho ou o tempo em que houve aquela transferência, aquele consumo, aquela conversão de energia. Então, para ocorrer esse trabalho ou para ser transferida, consumida ou convertida essa energia demorou um tempo ΔT. Então, a potência associada a essa força, ou a potência dessa força, ou a potência associada a esse trabalho ou essa transferência de energia, você vai ouvir falar de várias maneiras. O fato é, a potência média dessa força, você vai dividir o trabalho pelo tempo que demorou para ele ser realizado, ou vai dividir a energia que foi fornecida, consumida, convertida, pelo tempo que demorou. É isso que é a potência média. Qual a unidade de potência, não importa se é média ou não, qual a unidade de potência no sistema internacional? A unidade de potência é energia, então é joules, trabalho ou energia no sistema internacional medimos em joules, e o tempo, segundos. Então, joule por segundo tem um nome que é watt. Então, o que significa, por exemplo, que o corpo, quando ele estava se movimentando, vamos dizer que aqui ele tinha energia cinética de 100 joules e aqui ele tem energia cinética de 1.100 joules. E imagine que isso aqui demorou um tempo de 10 segundos. Então, o que está acontecendo aqui? Tem uma força que está realizando o trabalho e fornecendo energia cinética para esse corpo. Então, a potência média associada a essa realização de trabalho, associada a essa força, vai ser a variação de energia, que foi quanto? 1.000, o ΔE aqui foi 1.000 joules. Se eu dividir pelo ΔT, que foram 10 segundos, eu vou ter 100 joules por segundo. 100 joules por segundo são 100 watts. Então, essa é a potência média dessa força. O que significa essa potência ser de 100 watts, potência média ser de 100 watts ou 100 joules por segundo? Significa que, em média, durante esses 10 segundos, a cada segundo que passou, eu forneci, essa força forneceu, realizou um trabalho de 100 joules. A cada 1 segundo foram 100 joules fornecidos. Então, como eu me desloquei aqui por 10 segundos, se em média a cada segundo eu forneci 100, em 10 segundos eu forneci 1.000, por isso que foi de 100 joules para 1.000 joules a energia. Então, isso é que é o conceito de potência média. E o que é a potência instantânea? Como nós já vimos várias vezes, tudo que é instantâneo se refere a algo que é médio, mas que foi calculado num intervalo de tempo muito, muito pequeno. Então, a potência instantânea é exatamente isso. A potência instantânea que está associada à realização de um trabalho ou que está associada à transferência, ao consumo ou à conversão de energia. O que é a potência instantânea? Ela nada mais é do que a potência média calculada em um intervalo de tempo bem pequeno. Então, no caso anterior, no caso da potência média, nós falávamos do trabalho realizado num determinado tempo, intervalo de tempo ΔT, ou da energia fornecida ΔE num intervalo de tempo ΔT. No caso agora da potência instantânea, eu vou precisar do trabalho que vai ser realizado num intervalo de tempo bem pequenininho. Nós já vimos isso em outras aulas. O intervalo de tempo bem pequenininho nós chamamos de dt. O que é dt? É um ΔT, é o final menos o inicial, só que muito, muito pequenininho. Então, durante esse intervalo de tempo dt, vamos dizer que o trabalho que eu realizei é um tal com índice dt. Só para diferenciar aqui, que eu deveria ter escrito tal durante o tempo ΔT, mas para não carregar muita anotação, a gente só chamou de tal.
mas agora, como eu quero indicar que a potência é instantânea, então eu vou falar que o tempo é um intervalo de tempo, decorrido é um intervalo de tempo bem pequenininho, e o trabalho realizado durante esse intervalo de tempo é um tal de d tal, com índice d tal aqui. Ou a energia que vai ser fornecida, se era delta E, agora nós vamos chamar de dE. É a mesma coisa que antes, só que ela se refere à energia fornecida, consumida, transferida, convertida, tanto faz, mas num intervalo de tempo muito, muito pequenininho, que é o dt. Então, o que é a potência instantânea? É a mesma coisa que a potência média, só que calculada agora com essas grandezas. Em vez de ΔE é DE, em vez de ΔT é DT. Em vez de simplesmente tal, é o trabalho que era o trabalho realizado no intervalo de tempo ΔT, agora vai ser o trabalho realizado no intervalo de tempo DT e eu vou dividir por DT. Então, como a gente já viu, DT é um intervalo de tempo muito, muito pequeno e DE é a energia que está sendo consumida, convertida, transferida, tanto faz. E essa força, como a gente já falou, é a força que está atuando no corpo ao longo lá da trajetória que ele realiza e ele vai se deslocando, cada instante essa força pode mudar e a velocidade dele pode mudar também. Da mesma forma que antes a unidade de potência, não importa se é instantânea, aqui é instantânea, está vendo que ela depende do tempo, ou seja, a transferência de energia que ocorre ou a realização de trabalho, ela pode variar ao longo do tempo. Naquele nosso exemplo anterior, que eu disse, vou voltar a página, nesse aqui, que eu disse que eu estava fornecendo em média 100 joules a cada segundo, pode ser que tenha momentos em que eu forneci mais energia, pode ser que tenha momentos que eu forneci menos. Pode ser que essa força foi variando ao longo do tempo. Então, pode ser que no começo ela era muito grande ou muito pequena, e depois ela ficou pequena ou grande, enfim. O fato é que, nesse caso, na média, tudo se passou como se tivesse a cada 1 segundo sido fornecida a quantidade de 100 joules. Mas não é necessariamente assim. Esse é o problema da média. Então, o instantâneo tenta evitar isso. Você pega um intervalo de tempo bem pequenininho para tentar descobrir o que está acontecendo exatamente naquele intervalinho ali, que não dá muito tempo das coisas variarem tão abruptamente. Então, eu consigo saber o que está se passando ali naquele intervalo de tempo, naquele exato instante que eu estou olhando. Então, no nosso caso, tanto potência instantânea ou potência média, tanto faz, sempre vai ser uma energia dividido por tempo. Então, sempre vai ser joules por segundo, que é watt. É isso. Só que, o que eu posso ainda fazer? Se eu lembrar o trabalho de uma força F durante um deslocamento D, imagina que a força era constante. O que nós vimos lá? Imagina que essa força faça um ângulo de θ com esse deslocamento. Nós vimos que o trabalho dessa força F podia ser escrito como F vezes D vezes cosseno de θ. Se eu estou imaginando que eu estou olhando o deslocamento no intervalo de tempo bem pequenininho, então esse corpo, quando ele se deslocar aqui, né, nesse instante ele está se deslocando o que o vetor velocidade instantânea diz? Ele diz a rapidez e ele me dá a direção e o sentido do movimento. Então, imagina que nesse intervalinho de tempo dt, esse corpo aqui se deslocou ds. Então, para eu calcular o trabalho dessa força, eu imagino que durante esse intervalo dt, essa força permaneceu constante. Aí eu posso aplicar essa fórmula. Então, o que eu vou fazer vai ser multiplicar o módulo de F pelo módulo do deslocamento aqui e pelo cosseno desse ângulo de θ. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse trabalho e vou escrever que vai ser o módulo da força vezes o deslocamento que ela teve nesse intervalozinho de tempo dt e multiplicar pelo cosseno do ângulo, que eu estou aplicando essa fórmula aqui, só que eu estou assumindo, embora a força varie, eu estou assumindo que durante esse intervalo de tempo a força praticamente não variou, posso admitir que ela é constante. Então, eu posso usar essa fórmula do F vezes D vezes cosseno de θ, só que o D é um deltinha S
bem pequeno, que como nós já combinamos, um deltinha bem pequeno, nós vamos chamar de ds. E aí, eu me lembro que dividir um deltinha s por dt dava a velocidade escalar instantânea do corpo. Lembra? A velocidade média do corpo era ΔS sobre ΔT e a velocidade escalar instantânea, essa é a média, a velocidade escalar instantânea era ds dt. Então, o que eu vou fazer vai ser simplesmente lembrar que ds dt é a velocidade escalar instantânea do corpo. E eu vou escrever aqui que, então, a potência instantânea é F vezes V, que é a velocidade escalar instantânea, vezes o cosseno do ângulo que a força forma com o deslocamento, mas que é o mesmo ângulo que a força forma com o vetor velocidade instantânea. É isso. É assim que a gente vai calcular a potência instantânea. Bom, pessoal, o que vai aparecer nos exercícios, né? Tanto para você aplicar essa fórmula, que é a fórmula original, que é quanto está sendo fornecido de energia num tempo, ou quanto está sendo realizado de trabalho num tempo, ou muitas vezes também quando você tiver a força e a velocidade, então você vai ouvir que a potência instantânea desenvolvida pela força, ou a potência associada àquela força, ou a potência associada à realização de trabalho instantâneo. Então você vai usar essa fórmula FV cosseno θ, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Você se lembra que é importante ir para o livro e ver os exercícios resolvidos e você mesmo fazer os exercícios resolvidos. E eu te encontro no próximo vídeo. Um abraço e até lá!